Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Estamos começando hoje uma nova série, uma série que eu tenho certeza que fará muito sentido para você. Essa série se chama Ser Igreja. E o título do tema de hoje é: o que é igreja? É uma pergunta, na verdade, para que você possa refletir comigo. Você tem curtido o Café com Cristo? Você está gostando? Você assistiu os episódios anteriores, as séries passadas? Se isso está fazendo sentido para a tua vida, você pode estar ajudando outras pessoas também. Ajude a gente a chegar cada vez mais longe. Você pode ir agora no meu Instagram, @GutoRibeiroOficial. Lá você vai encontrar um link na minha bio para você entrar no nosso grupo de multiplicadores do Café com Cristo. Vamos para o nosso primeiro episódio? Não esquece de já deixar o teu like aqui, deixa o teu comentário e compartilha aqui no YouTube com o máximo de pessoas que você tiver. Vamos junto! Como eu falei para você nesse primeiro episódio, nós iremos entender de fato o que é igreja. Você tem noção disso? Às vezes eu sinto que as pessoas confundem muito igreja com religião, sobre o que de fato é uma igreja. Ao longo do tempo eu acho que a imagem da igreja foi sendo distorcida. Vamos ver o que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus fala sobre igreja. Quero que você acompanhe comigo aí em 1 Coríntios 12, 14 ao 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixará de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, então eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Eu acho que essa passagem é uma das passagens bíblicas que mais define o sentido de ser igreja. A igreja não é um lugar. Eu queria que você entendesse que a igreja, ela é o corpo de Cristo. É formado por cada um de nós. Cada um de nós temos uma função a ser designada no reino. Cada um de nós nascemos com um propósito, com uma missão. Graças a Deus que esse propósito, essa missão é diferente para mim e para você. Nem todo mundo nasceu para pregar o evangelho, para preparar uma palavra, para falar uma palavra. Mas teve gente que nasceu com o dom de cantar, de louvar. Teve outros que nasceu com o dom do pastoreio e por aí vai. Cada pessoa vai estar servindo em um determinado setor, em uma determinada área. Mas o importante é que quando nós nos unimos, todos em um lugar para adorar a Deus, diante das suas funções, diante do que cada um está fazendo, ali nós formamos um corpo e ali nós exercemos a nossa função de igreja. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando simplesmente de um lugar. Claro, existe um templo, o local onde você se congrega, onde você vai para a sua missa, onde você vai para o seu culto. Esse lugar é importante, mas esse lugar não é a igreja do Senhor. Esse lugar é o templo onde você adora. Você é a igreja, eu sou a igreja do Senhor. Juntos nós formamos a igreja do Senhor. A igreja não está relacionada à religião A, B ou C. Tem pessoas que acreditam que só serão salvos aqueles que forem da sua religião. Tem que acreditar exatamente no que eu acredito. Se não vier para a minha igreja, não vai para o céu. Só vai para o céu se for da religião A, se for da religião B. Eu ainda não encontrei nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus, em que Deus fale que a religião correta é a religião A, é a religião B, é a religião C. A verdadeira religião, a verdadeira religação que nós temos com Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser a nossa religião, a nossa religação, o nosso ponto de retorno. Adão, lá no paraíso, cometeu o pecado e tirou de nós o direito da filiação a Deus. Jesus é esse ponto de religação. Ele nos torna filho novamente de Deus. De que adianta você ter uma igreja, você ter uma religião, você ir todos os finais de semana na igreja, mas você não mudar o seu estilo de vida? Você não mudar a sua maneira de ser. Infelizmente, tem pessoas que vão a uma igreja durante 10, 20 anos, uma vida inteira, mas não têm um encontro verdadeiro com Jesus. Essas pessoas, elas conhecem o padre, elas conhecem o pastor, elas conhecem os seus líderes,
mas elas não conhecem Jesus. E por conta disso, elas passam uma vida inteira se enganando. Ser cristão não é ser membro de uma igreja. Ser cristão não é ser parte de uma religião. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Aí você me pergunta, mas Guto, o porquê da igreja? Será que a igreja realmente deveria existir? Quem foi que fundou? Quando que surgiu a igreja? Qual é a necessidade de fato da igreja? Eu queria que você fosse mais uma vez na Bíblia comigo. Se você parar para refletir, aqui em Mateus 16, no versículo 18, diz o seguinte: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Isso aqui são palavras de Jesus direcionada ao apóstolo Pedro. E nesse momento, Jesus estava fundando a sua primeira igreja. Em momento nenhum, Jesus fala qual é a religião que ele está fundando. A religião é um rótulo que foi dado por nós, cristãos, para facilitar a denominação. Eu participo da igreja A, eu participo da igreja B. Nesse momento algum, Jesus estipulou ali uma denominação. O que Jesus estava dizendo era que através de Pedro e dos discípulos, ele estava fundamentando a sua igreja, para que daquele momento, quando Jesus fosse ao céu, deixasse com eles o Espírito Santo e eles pudessem batizar, curar, fazer milagres e levar o evangelho para sempre. Ali nascia a primeira igreja. Ali nascia o movimento do cristianismo. As pessoas queriam adorar Jesus, queriam recebê-lo como seu Senhor e Salvador e queriam propagar essa mensagem até que ele volte. Se você vai a uma igreja e nessa igreja não é pregado o evangelho, se você vai a uma igreja simplesmente como um ponto de encontro, um oba-oba, para encontrar com os amigos, para cantar os louvores de qualquer forma, e não foca na palavra de Deus, no evangelho, tem alguma coisa errada. Se você for lá em Marcos 16:15, a palavra de Deus fala o seguinte: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que eu quero deixar bem claro para você hoje, segundo a palavra de Deus, é que uma igreja verdadeira, ela sai das quatro paredes. A igreja que se contém em ficar dentro de quatro paredes, guardando o evangelho somente para ela não pode ser chamada de igreja. A verdadeira igreja, que sou eu e você, nós devemos ter o id na nossa vida. A gente não pode guardar simplesmente para a gente. Eu seria muito egoísta se eu pegasse tudo que Jesus fez, que Ele tem feito e está fazendo na minha vida, e guardasse somente para mim. Eu preciso comunicar isso a outras pessoas. Eu preciso falar do amor de Jesus. Eu preciso falar o quanto Jesus tem sido incrível na minha vida e o quanto Ele pode ser incrível também na sua vida. Então, o verdadeiro evangelho é o evangelho do id. Vai, prega o evangelho a qualquer criatura. E você pode estar olhando e se perguntando agora, mas Guto, eu não tenho esse talento para pregar, eu não consigo ir para pregar. Quando Jesus fala do id, de pregar o evangelho, não é de você estar falando simplesmente para as pessoas, mas é de você estar vivendo o evangelho. Não importa qual seja a sua profissão, aonde você esteja. Observe que um dentista, ele vai alcançar pessoas naquela cadeira dele que eu e você jamais alcançaríamos. Um médico da mesma forma, um advogado da mesma forma. Um advogado cristão, ele vai agir como um cristão nas audiências dele. Um médico cristão, ele vai agir como um cristão. O problema é, as pessoas acham que ser cristão é estar simplesmente dentro de um templo, dentro de uma igreja. Saiu de lá, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, volta à vida normal como se nada tivesse acontecido. Amigo, eu não acredito nesse evangelho. O verdadeiro evangelho, ele transforma. É impossível. Se você conhece uma pessoa que está frequentando uma igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ainda permanece da mesma forma, com as mesmas atitudes, eu te garanto, essa pessoa ainda não encontrou Jesus. Essa pessoa ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Eu já vi muitas pessoas falando assim, eu estou na igreja há 10 anos, já tentei, já pelejei, já fiz de tudo com meus pais, com os meus irmãos, mas eles não querem ir à igreja. Tome muito cuidado com isso. Se eles não estão querendo ir à igreja, certamente eles não viram em você ainda a transformação que eles deveriam ter visto. Certamente as suas palavras ainda não convenceram a eles, porque as suas atitudes não estão convencendo a eles. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para apontar, mas eu estou aqui para dizer que
você abra os seus olhos, que você observe. Antes de você pregar com as suas palavras dentro da sua casa, você pregue primeiro com as suas atitudes. Tem pessoas que passam o dia inteiro dentro da igreja. Elas servem em todos os departamentos que você imaginar. Mas quando ela chega em casa, ela é incapaz de servir um copo com água para o pai dela ou para a mãe dela. Ela é incapaz de lavar uma louça para a mãe dela. Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido de igreja ou você tem sido a igreja na vida das pessoas? Você tem levado a palavra de Deus através das suas atitudes para as pessoas? Para encerrar esse nosso primeiro episódio de hoje, eu queria que você refletisse comigo o que fala aqui em Atos dos Apóstolos, dos 17 e 24. Olha isso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O lugar onde Deus quer morar, o lugar onde Deus quer habitar é dentro do seu coração, é no meu coração, é dentro da minha vida, é aqui aonde Deus quer morar. Ele quer ser o centro da minha vida, Ele quer ser o centro da sua vida. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que a sua religião, a sua igreja, a sua denominação, ela não te salva. Só existe uma salvação para a sua vida, se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente Ele e nada mais pode te salvar. Eu espero verdadeiramente que esse primeiro episódio tenha chacoalhado você. Talvez você tenha ficado até um pouco chateado comigo pela minha forma e pela minha sinceridade. Mas essa série vai mexer muito com você. Esse é apenas o primeiro episódio, mas eu te espero para o segundo episódio, que vai ser incrível. Você possa compartilhar essa mensagem, se ela fez sentido para você, multiplica aí com o máximo de pessoas que você puder, compartilha com os teus amigos, já se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, fala o que Deus tem feito na sua vida através dessa mensagem, que isso é muito importante para a gente. Beijo no coração e até o próximo episódio.